Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos, lembrando que hoje estou fazendo esse vídeo para falar do céu da semana para essa semana que vai do dia 22 ao dia 28. Eu inclusive já fiz uma primeira parte desse vídeo falando um pouquinho sobre a energia geral, principalmente dessa lua cheia com a conjunção de Sol e Plutão no signo de Aquário e a lua cheia em Leão. Bom gente, apesar de todos os desafios que a gente tem para essa semana, é importante dizer para vocês que a gente está em uma semana muito produtiva e com aspectos muito harmônicos, como a gente tem aí Mercúrio e Urano e Vênus em Capricórnio, conversando também com Júpiter em Touro, signos de terra que estão trazendo para a gente oportunidades de ganhos, de expansão, de prosperar, de ter resultados bons, se a gente conseguir se alinhar bem com essa energia. É uma semana que a partir de quinta-feira a gente inicia a fase cheia, ou seja, a fase cheia é uma fase de colheita, de culminação e de transbordamento daquela sementinha primeira que a gente intencionou e plantou na lunação capricorniana. Porém, o Sol está lá em Aquário, o Sol está iluminando essa lua e essa lua está transbordando as suas energias leoninas. Então nós estamos com esse eixo muito importante para essa semana, que é o eixo Leão, Aquário, que fala muito do nosso papel, das nossas habilidades, dos nossos dons e como que a gente está aplicando isso no coletivo. Olhando para a sua teia de relacionamentos, para a sua história ao seu redor, né, que a gente fala de lua e lua fala sobre a nossa história, é uma semana em que nós vamos colher resultados, principalmente relacionados a essas teias que nos conectam. Tanto que saiu aí pra gente, o arcano da semana foi nada mais nada menos que o 7 de ouros. O 7 de ouros é um arcano de colheita, só que esse arcano ele tem um ponto interessante, porque ele diz o seguinte: bom, você está colhendo frutos agora, mas nem todos os frutos estão maduros. Existe uma questão de espera aqui, sabe? Vocês veem aqui, olha, que a bacia que essa mulher está segurando está vazia e ela está meio que esperando para colher os frutos. E isso é muito a energia capricorniana. Né? Nem tudo que a gente plantou agora a gente vai colher agora, mas a gente vai começar a perceber os resultados daquilo que a gente plantou. Então a gente vai começar a ver se os frutos estão bons, se eles estão saudáveis, se eles estão bichados, ou seja, a gente tem como ir acompanhando e percebendo como que estão esses resultados. Só que a gente está vindo de uma semana em que a lua está crescente no signo de Áries, ou seja, está tendo uma energia de muita impulsividade, em que a gente pode tomar muitas iniciativas, porém é importante a gente lembrar que Marte está lá no signo de Capricórnio, e Marte estando no signo de Capricórnio simboliza que as nossas ações, atitudes, escolhas e decisões precisam ser tomadas de forma sábia, consciente, madura e comprometida. Ou seja, o que for que você esteja concluindo nessa etapa e as ações e decisões que você vem tomando, é muito importante perceber se você não está tendo alguma atitude imatura ou até mesmo amadora, né? Porque o amadorismo aqui não funciona para uma lunação capricorniana e o teste está aqui. Uma lua crescente acontecendo no signo de Áries, energia de fogo que dá todo o gás pra gente, e também a lua cheia acontecendo no signo de Leão. E lembrando que o fogo de Leão é um fogo fixo, esse fogo ele tende a ficar queimando, diferente da energia de Áries que a gente tem que ficar alimentando a fogueira para que o fogo não se apague, aqui na energia de Leão não. Seja o que for que esteja dando resultado pra gente, a gente vai ter que ter paciência porque esse fogo vai queimar durante um tempo. Tem muito aprendizado para a gente no fechamento dessa lunação capricorniana. E aquilo, o propósito de Capricórnio é sempre nos ensinar, é amadurecer a gente de alguma forma, é a maturação das situações, das percepções, dos ensinamentos que a gente está tendo. E Saturno, com esse papel, de mostrar para a gente, olha, perceba o que é que está aí acontecendo nas entrelinhas, num campo energético vibracional, o que você está intuindo, o que você está percebendo nessa energia mais sutil. Então, vamos prestar atenção às mensagens, sinais, intuições e principalmente insights, porque a gente vai ter essa semana Mercúrio e Urano conversando novamente, ou seja, é um momento de muitos insights, de muitas dicas, de muitas informações que podem vir, é como se estivesse jorrando do céu informações para a gente de questões que a gente talvez
não estivesse enxergando, de novidades, de mudanças importantes que de repente a gente vai ter que fazer, mas não adianta fazer as mudanças de qualquer jeito, até porque a Vênus está conversando com Júpiter, e essa conversa de Vênus com Júpiter pode trazer um exagero, um otimismo exagerado, e isso pode fazer com que a gente coloque os pés pelas mãos. Então é agir com prudência, com cuidado, com persistência, confiando num processo, e não fazer de qualquer jeito, chutando o pau da barraca e simplesmente agindo de forma amadora. Mas vamos olhar aqui dia a dia, então, para a gente poder entender o que essa semana traz para a gente. Já na segunda-feira, com a Lua, ainda aqui no signo de Gêmeos, a gente vai ter a Lua aqui fazendo quadratura a Netuno, oposição a Vênus, e só no fim do dia que ela vai entrar no signo de Câncer. Então, essa segunda-feira ela pode trazer muita ansiedade, principalmente para as pessoas que estão com muita informação na cabeça, que estão pensando demais, que estão buscando pelo em ovo. Sabe quando a gente tenta justificar as coisas ou esclarecer as coisas de uma forma não tão sincera e talvez a gente enfeite demais as situações? Esse é um dia para a gente ter cuidado, porque de repente a gente pode ver pelo aonde não tem, ou colocar ou aumentar demais as histórias, enfeitar demais as histórias, e isso pode acabar prejudicando a gente, fazendo com que a gente perca aqui, né, a Lua oposição a Vênus, a confiança, o profissionalismo diante da situação. Talvez a gente coloque coisas pessoais, visões pessoais que podem interferir de repente num papel que você está tendo importante, onde você tem que ser meio neutro ou neutra diante da situação, ou imparcial diante de uma situação. E de repente a gente pode começar a ver situações ou ouvir coisas, fofoquinhas, essas coisas, principalmente nesse âmbito de trabalho, em lugares onde a gente quer ter um reconhecimento pelo nosso profissionalismo, pela nossa ética, pela nossa didática. É importante não se deixar levar por conversinhas, intrigas, ou até mesmo por próprias ilusões, sabe? Ideias mirabolantes, informações que a gente vai colhendo e vai ouvindo por aí, a gente vai colocando pelinho no ovo. É a famosa semente que muitas vezes a gente planta na cabeça dos outros, contando histórias e colocando pinguinhos a mais aí nessas histórias, ou quando alguém planta uma sementinha na nossa cabeça, uma sementinha de discórdia, de intriga, e isso pode desencadear em coisas pesadas aí nessa segunda-feira. Então prestem atenção. Já quando a Lua entrar aqui no signo de Câncer, lembrando que a Lua está quase cheia aqui no signo de Câncer, e a Lua em Câncer fica domiciliado, ou seja, ela se expressa com toda a força possível, ainda mais quase cheia, e isso reverbera, obviamente, dentro da gente. Então a gente vai estar muito mais emotivo, muito mais sensível, intuitivo, mas também a gente pode ficar um pouquinho mais reativo, lembrando que essa Lua está vindo de uma Lua crescente em Áries, e Áries é aquele que combate, é aquele que enfrenta. E se a gente não souber equilibrar essa energia dessa Lua no signo de Câncer, pode ser que a gente fique muito reativo, muito na defensiva e talvez levando as coisas muito para o lado pessoal. E isso pode atrapalhar um processo meio sério que a gente está passando, sabe? Questões, assuntos sérios que podem ocasionar aí uma quebra, sabe? De confiança ou um queimar da sua imagem perante alguma situação específica na sua vida. Já na terça-feira, dia 23, a gente tem então a Lua aqui no signo de Câncer, fazendo um trígono lindíssimo para Saturno no signo de Peixe. São duas energias de água aí. E logo depois, a Vênus entra no signo de Capricórnio. A Vênus em Capricórnio não é um posicionamento ruim, muito pelo contrário. É uma Vênus que começa a trabalhar os assuntos do seu interesse de forma mais consciente, mais madura e que não se deixe enganar com tanta facilidade. E a Lua conversando aqui com Saturno vai ajudar muito o início dessa terça-feira a gente colocar os pés no chão e conseguir construir sentimentos e entendimento das nossas relações e do que está acontecendo ao nosso redor. E a Vênus entrando aqui no signo de Capricórnio é como se a gente não quisesse mais ser enganado, não quisesse mais se iludir ou parar de acreditar em príncipe encantado, sabe? A gente vai ficar mais realista aqui, mais consciente, tanto nos assuntos de relação afetiva, amorosa, relação de trabalho, de amizade, social,
mas também uma visão mais realista sobre as nossas finanças, o nosso dinheiro, os nossos bens, os nossos desejos, os nossos interesses. Então é uma energia muito bacana, até porque a Vênus vai começar a conversar aí também com Saturno. A gente já vê aqui, olha, no domingo, a Vênus e Saturno fazendo esse aspecto de sextil, que fortalece ainda mais essa energia de Lua aí conversando com Saturno também, né? Então a gente tem essa Lua conversando com Saturno no início da semana e no fim da semana a gente já tem a Vênus também aspectando Saturno, e esse Saturno ele tá meio que limpando as lentes cor-de-rosa dos nossos olhos. E é aquilo, a gente vai ter realmente um interesse em perceber as coisas por uma perspectiva muito mais realista, e o nosso interesse é consolidar aquilo que realmente é importante para a gente. A Vênus fala de tudo aquilo que é importante, que é valioso. Então, no início dessa semana, talvez a gente fique aí meio bugadinho, sabe? As ideias meio bagunçadas, vendo pelo em ovo, mas já na terça-feira aqui a gente já começa a perceber que não é bem assim. Como se viesse uma energia e falasse assim pra gente, olha, tá na hora de cair na real, sabe? De começar a ver as coisas como elas são. Para de fantasiar e de enfeitar as coisas. Vamos colocar uma lente de aumento, inclusive, né? Porque a Vênus vai conversar com Júpiter. Então vamos ver as coisas de uma perspectiva mais ampla. Para de ficar olhando questões pequenas e criando historinhas e fantasias e invenções ali, né? Então isso é muito bacana. E aí a gente tem, além disso, né, a Lua aqui no signo de Câncer, fazendo um sextil ali para Júpiter também no signo de Touro. E com a Vênus já começando a conversar com Saturno e também começando a conversar com Júpiter, a terça-feira ela está muito bacana para a gente poder prestar atenção nos resultados que estão vindo, se a gente está querendo que esses resultados estejam dessa forma, se a gente quer ampliar, se a gente quer melhorar, se a gente quer aperfeiçoar alguma coisa. Essa terça-feira está maravilhosa, a gente vai ter a lua cheia, o início da lua cheia acontecendo só na quinta, então a gente ainda está nessa fase, na terça-feira aqui, crescente, então nós ainda estamos desenvolvendo os nossos frutos, tomando decisões, agindo para ter esse resultado futuro. Então a terça-feira é válido a gente sentar e comandar na direção certa, sem enganos, sem ilusões, sem fantasias, e comandar as direções que as coisas precisam tomar. Então essa terça-feira ela está muito decisiva em como que a gente vai concretizar as coisas, como que a gente vai solidificar as coisas para essa colheita aqui. Então é um dia importante, esteja atento às oportunidades, às informações, os approaches, de repente que pode vir de alguém falar alguma coisa, mostrar uma novidade, porque ao mesmo tempo o Mercúrio está começando a conversar com Urano. A gente já está começando a sentir essa conversa de Marte, Urano, de Mercúrio e Urano, ou seja, a gente está cheio de novas ideias. É como se o cosmos estivesse jogando informações que talvez a gente não colhe agora, a gente não entenda o sentido e o significado daquilo para agora, mas lá para o futuro, porque Urano, a energia de Aquário, falam de projetos futuros, né? Então, é como você está agindo no agora, ou seja, é o agir agora para colher no futuro. Não adianta só planejar, entende? Porque só ficar no campo da ideia, essas ideias não vão dar frutos lá no futuro se a gente não tomar decisões agora. Mas é muito importante a gente equilibrar o nosso entusiasmo, a nossa impulsividade de fazer as coisas de qualquer jeito, sem pesar as coisas na balança de Vênus, que rege Libra, sem ponderar se eu quero trazer mudança, se eu quero modificar alguma coisa, o que eu ganho, o que eu perco. Para cada escolha há uma renúncia, o que é que eu estou renunciando para poder ter algo novo, essa novidade, como que eu vou administrar essas faltas, dessas renúncias que eu vou ter que fazer diante de escolhas que eu vou ter que tomar, ou seja, tudo isso está em jogo no início dessa semana. E aí a gente tem a Lua aqui, ainda no signo de Câncer, fazendo oposição a Mercúrio e oposição a Marte. E aí o fim dessa terça-feira, o desafio aqui é justamente trazer para um equilíbrio, a oposição pede também esse equilíbrio, de você não deixar suas emoções tomarem conta, mas ao mesmo tempo ouvir a sua intuição, o seu sexto sentido e agir de forma consciente, prudente,
madura e sábia. Porque se não for assim, se a gente deixar se levar por toda essa emoção, por todo esse sentimento, a gente pode agir e pensar de forma prematura e, consequentemente, tendo resultados desfavoráveis. E tudo tende a aumentar de tamanho, porque Júpiter está tocando a Vênus. E Júpiter, ele aumenta tudo aquilo que ele toca. Então, se você tiver com caraminholas na cabeça, reativo ou qualquer coisa assim, esse Júpiter vai ampliar isso, vai trazer esses resultados para quando a Lua tocar aí Mercúrio e Marte. Então, aqui é a gente encontrar um equilíbrio para essa força, tá? Aí a gente vai para o dia 24, onde a gente tem a Lua ainda aqui no signo de Câncer, fazendo quadratura para os nodos e quadratura para Quirón, mas ao mesmo tempo conversando lindamente com Urano, Netuno, antes de entrar no signo de Leão. A quarta-feira ela já inicia com esse chamado, né, com esse mesmo cuidado de buscar o equilíbrio dessas energias e trabalhar aquilo que incomoda a gente. Então, com a Lua fazendo quadratura a Quirón e os nodos, lembrando que o nodo norte tem o regente Marte e o nodo sul tem o regente Vênus, que os dois estão em Capricórnio, simboliza que são dias importantes que talvez uma decisão errada pode trazer mudanças significativas, ou de repente atrapalhar alguma questão importante na sua vida e empacar alguma coisa. Principalmente se você deixar essas feridas ou esses incômodos ou essas inseguranças tomarem a frente de uma postura que de repente tem que ser mais profissional, mais séria, mais confiante, ou seja, mais madura. Então a imaturidade ou a falta de inteligência emocional pode ocasionar resultados não tão bons, pode craquelar inclusive uma imagem que a gente vem construindo há algum tempo. Então se alguém chegar incomodando, pegando naquela ferida, instigando você e você se deixar influenciar por essas provocações, isso pode resultar em coisas não tão boas. Mantenha o equilíbrio, confiança e é só agir com maturidade emocional, com inteligência emocional. É um dia para a gente agir com muita inteligência emocional e jogo de cintura com a Lua conversando com Urano. Ou seja, a energia de Touro é uma energia que persiste, por mais que estejam ali, sabe, beliscando a gente, cutucando a gente, instigando a gente, ele persiste focado no seu objetivo. E Urano está dando esse jogo de cintura. A gente talvez consiga ser resiliente diante de uma situação que pode estar ali provocando você de alguma forma, mas aí é só você respirar fundo com a Lua conversando com Netuno, respira fundo, confia no processo e vai. Que aí é só agir com inteligência emocional aqui nesse dia. Aí a gente vai para o dia 25, quinta-feira, a Lua já entra aqui no signo de Leão e a energia muda, porque a Lua já está cheia, inclusive essa quinta-feira é o dia da Lua cheia no signo de Leão, só que essa Lua já vai entrar fazendo oposição a Plutão, e nesse mesmo dia, às 14 horas e 15 minutos, a gente tem aqui, olha, Marte e Quirón fazendo quadratura. E logo em seguida a gente tem o Sol e Lua fazendo oposição, é a Lua cheia, e ao mesmo tempo a Lua fazendo quadratura a Júpiter e Sol e Plutão fazendo quadratura a Júpiter. Então a gente tem a quadratura em T ocorrendo aqui. Essa quadratura em T e essa quinta-feira ela está muito delicada. É aí que a gente vai ser bem testado mesmo, testado nessa maturidade, no nosso profissionalismo, na nossa ética e até mesmo no nosso controle. O quanto que a gente consegue controlar, limitar, não deixar as coisas transbordarem de dentro para fora. Ou seja, aqui, questão de orgulho ferido, o querer pagar na mesma moeda, a questão de medir força, medir poder, tudo isso pode ganhar força por esse Júpiter em Touro, porque essa energia pode trazer um certo excesso, um excesso de fúria, um excesso de impaciência, de controle, de manipulação, de poder, de querer impor as suas ideias, as suas verdades, as suas crenças. Isso tudo pode ser acionado com essa quadratura em T, nessa quinta-feira. E é aí que a gente vai ser testado. É você perceber justamente as suas sombras, que é a Lua fazendo oposição a Plutão, é as
suas sombras internas, as suas inseguranças, os seus medos, principalmente com Marte conversando com Quirón. Esse dia pode ser aquele dia que as pessoas realmente venham enfiar o dedo na nossa ferida para provocar. A gente pode ser muito provocado. E é aí que a gente vai ver como é que a gente está no controle dessas sombras. Se a gente vai deixar as nossas feras internas dominarem a situação ou se a gente vai dominar as nossas feras internas e saber lidar com a situação. E é como que a gente vai reagir a tudo isso, porque a gente está falando de instinto, de lua. Lua é muito instintiva, ela é muito reativa, ela quer se proteger de qualquer forma, quer proteger aquilo que para ela é importante, principalmente conversando com Júpiter, o que ela valoriza, ela vai querer proteger de todas as formas possíveis e imagináveis. Então essas feras internas, elas podem transbordar aí para as nossas redes e conexões nas nossas relações. Ou seja, é de quarta para quinta-feira que a gente vai ter que prestar muita atenção nessa reatividade, na necessidade de controle, de domínio, de poder, de se impor, de governar, de mandar. Então, se você de repente perceber que você está indo para esse lado, que você está inclinando a ter atitudes assim, já volta para o seu centro, foca no seu eu, na sua verdade, naquilo que você quer iluminar dentro de você, no seu valor próprio, mas também lembre-se que as outras pessoas têm o direito de brilhar, têm o direito de expressar o que elas quiserem. Você não precisa se impor e nem impor as suas ideias, e aí você vai controlando, vai respirando, vai dominando toda essa energia, todas essas feras dentro de você, e aí se você conseguir dominar essas feras, de repente aqui você vem a ter informações sobre o seu alto poder que pode vir a servir para muitas situações futuras, ou seja, é você perceber o quanto que você pode dominar as suas feras, e você dominando as suas feras, você começa a caminhar com elas, estando no controle do que acontece no seu universo interno, ou seja, não se deixando abalar ou levar por qualquer coisa. Talvez você consiga ter foco, ter objetivo, manter a sua dignidade, manter a sua postura profissional, e isso pode ser muito bom para a sua imagem. Uma imagem de uma pessoa que, apesar dos pesares, conseguiu se manter focada, serena, madura, diante das situações. E isso é um exemplo de poder, de autocontrole. É você se autocontrolar diante das provocações, ao invés de subir no palco e dar um show à parte, né? Porque na sexta-feira a gente ainda vai ter a Lua aqui em Leão fazendo quadratura a Urano. E dependendo de como que as coisas caminhem, a Lua e Urano aqui estão abrindo o palco para dar um show à parte, sabe? Só que se a gente conseguir controlar, dominar essas forças, essas feras internas, ao invés de dar um chilique ali, criar uma histeria, a gente vai realmente dar um show de humildade, de autocontrole, de profissionalismo, de postura consciente, sábia, entende? Ou seja, aquele grande líder que está sabendo orquestrar todo esse show que está ocorrendo em cima do seu palco. E isso pode fazer a imagem da pessoa ganhar aí muito reconhecimento. E é o objetivo da energia da lunação capricorniana, né? Porque Capricórnio fala desse reconhecimento social. É justamente como a gente pega tudo que está dentro da gente, as nossas emoções, as nossas sombras, e como que a gente apresenta isso para o mundo. Quando a gente é instigado, quando a gente é provocado, são nesses momentos de desafios que a gente coloca as nossas feras para fora. Agora, tem aqueles que soltam as suas feras de qualquer jeito, que é extremamente imaturo diante dos acontecimentos, e aí aqueles que estão lá observando falam, olha, essa pessoa aí não pode estar à frente, não pode estar comandando nada. Né, não pode ser um diretor aqui na energia capricorniana dos nossos negócios. Agora, aquela pessoa que apresenta controle, sabedoria, maturidade e consciência de decisões e comandos, aí não, aí aquela imagem, ela se solidifica. As pessoas olham e falam, mas está vendo essa pessoa? Ela teve uma postura muito correta, ela teve equilíbrio, ela teve inteligência emocional a lidar com os acontecimentos. Então essa pessoa aí tem postura para ser um grande líder aqui em cima, entende? Vocês conseguem entender como é que tá essa energia?
Então essa é a energia de quinta e sexta-feira. E, obviamente, né, como é uma fase de lua cheia, essa energia vai reverberar até o próximo ciclo. Ou seja, 15 dias aí essa energia vai estar assim. A gente vai estar sendo testado o tempo inteiro, até o fechamento da lunação capricorniana. Aí a gente vai para o dia 27 de janeiro, que é onde a gente tem o Sol fazendo quadratura, então, a Júpiter. Lembrando que o Sol, ele está em conjunção com Plutão. Só que lembrando que o Sol está em Aquário. E o planeta que rege o signo de Aquário é justamente Urano, que está lá em Touro. O desafio desse Sol conjunto Plutão, fazendo quadratura a Júpiter nesse dia, é mais uma vez um desafio que a gente está tendo em relação a desapegos. E principalmente com Plutão junto, fala sobre posse, controle, domínio e poder. Porém, como a gente está numa lua leão, conversando inclusive com todos esses planetas no signo de Capricórnio, é como se a gente tivesse que soltar algumas coisas. Não dá para carregar velhos padrões. Então, uma quadratura de liberação é você conseguir realmente soltar, soltar coisas que você de repente ainda está pegado, principalmente pensem aí em crenças, em ideologias ou uma visão muito vertical da coisa, e aqui está falando, bom, vamos começar a ter uma visão mais horizontal, não sou eu que estou no topo, estamos todos no mesmo barco? Vamos todos trabalhar aqui para poder ter um resultado melhor? Então, são essas ideias, de repente, de você se colocar acima, de você achar que as pessoas de repente são submissas, seja em qual área da vida for, que existem pessoas submissas a você, menores que você, e que você que tem o poder, você que tem o dinheiro, você que tem o status, você que tem o cargo, você que é amigo de não sei quem que é poderoso, ou que tem muita influência, ou até mesmo se você tem muita influência nos grupos aí, e você falar assim, eu tô aqui de boa, vocês aí são ralé. É mais ou menos essa ideia, a ideia do vertical e do horizontal. É como se a gente tivesse que redesenhar essa ideia meio vertical e começar a trabalhar nessa linha horizontal. E são esses desapegos, são mudanças, são transformações que esse aspecto está pedindo junto com a lua cheia no signo de Leão, entende? É mudar postura realmente, é mudar a forma como a gente se coloca diante das situações. E até que ponto você está trabalhando com os caprichos do seu ego e até que ponto você está tendo o domínio desse ego. Então, é mais ou menos por aí. E aí a gente tem, então, Urano voltando ao seu movimento direto no signo de Touro. Então, a partir daqui, Urano vai começar a andar direto e as mudanças, as inovações, os progressos vão começar a vir de forma mais fluida para a gente. É claro que Urano, ele é lento, então ele vai demorar um tempinho para voltar a esse movimento para frente, mas as coisas já vão começar a se ajustar, as ideias já vão começar a se ajustar e talvez a gente tenha oportunidade de perceber informações novas, como ter posturas diferentes, e as ferramentas elas podem surgir para a gente, sabe? Ou seja, se você precisa de auxílio, de ajuda, pessoas podem vir, podem aparecer, podem mostrar para você soluções, podem mostrar para você uma ferramenta nova para aprimorar o seu trabalho, para aperfeiçoar as novas ideias que você está tendo, junto com a tecnologia, principalmente nas redes sociais, de repente as coisas comecem a aparecer e pessoas podem te ajudar, podem te mostrar isso, né? Então, já comecem a ficar atento aí. Aí a gente tem, então, às 11 horas e 58 minutos de sábado, Mercúrio e Marte fazendo conjunção, só que lembrando que Mercúrio e Marte já estão fazendo quadratura, principalmente para os nodos lunares. Então, essa conjunção de Marte e Mercúrio, eles estão meio decisivos também para essa semana. Ou seja, são ideias e decisões que a gente pode tomar diante dos resultados que a gente está tendo. Só que lembrando que esses planetas estão conversando com Urano. Muita coisa nova está sendo apresentada para a gente e muitas oportunidades estão sendo dadas. E se a gente conseguir enxergar, pensar, racionalizar
e agir, decidir e dar movimento a essas questões, é mais uma oportunidade que a gente tem de solidificar, de começar a construir estruturas sólidas, firmes, persistentes, que venham a perdurar. E lembrando, nós temos Júpiter e Vênus conversando também. Então é como se a sorte estivesse a nosso favor, principalmente se a gente tiver essa postura consciente, madura e sábia, prestando muita atenção nas nossas feras internas, controlando essas feras internas, tendo um certo domínio dos caprichos do nosso ego. Se a gente conseguir fazer isso, talvez a gente tenha resultados lindíssimos ou aprimore os resultados que ainda estão vindo aí. Ou seja, é aquilo, é você olhar para os frutos que de repente não estão maduros ou aqueles frutos que estão meio bichados, que não estão se desenvolvendo, sabe? Aquele fruto que fica pequenininho, os outros já estão ali grandões e tem aquele pequenininho. E é justamente nessa observação, nessa espera, que a gente sabe que a gente não colhe tudo na hora na energia capricorniana, é ali que a gente já começa a observar, opa, isso aqui está dando um resultado que não está bom, mas eu posso anotar, eu posso pegar essa informação e começar a montar uma estratégia e já tomar decisões aqui, a partir de agora, de mudanças, de inovações, de pessoas de repente vindo ali falando para você, olha, tem esse aparelho, tem essa máquina, tem esse site, tem essa inovação tecnológica que você pode usar, e dali você já vai agindo, ou seja, pegando ali seu dinheiro, juntando, comprando, investindo de Vênus e Júpiter, né, investe ali e já vai trabalhando para aprimorar, para aperfeiçoar, até porque a Lua entra em Virgem também nesse sábado, no fim de sábado. Então é começar a aperfeiçoar, a destrinchar, a observar, a separar o que está dando certo, o que não está dando certo, é começar esse trabalho aí. E lembrando, Mercúrio rege o signo de Virgem também, que é onde a Lua vai entrar aí no meio da tarde aí desse sábado. Então é pegar sua mente aí racional, conseguir selecionar bem, entender esses resultados, se possível fazer as mudanças que já precisam ser feitas, já descartar as ferramentas que não estão mais funcionando, que estão obsoletas, que não estão mais atualizadas para o tempo atual, e já começa a pegar as informações e investir em coisas novas e agir, entende? É por aí. Aí a gente vai para o domingo, dia 28, que a gente tem a Vênus conversando com Saturno e a gente vai ter a Vênus conversando também com Júpiter, além de Mercúrio conversando com Urano. E a Lua no signo de Virgem conversando lindamente com Vênus, conversando lindamente com Júpiter e Júpiter conversando lindamente com a Vênus. Ou seja, nós temos um grande trígono de terra no domingo, por mais que Marte esteja aí fazendo quadratura aos nodos, e Marte fazendo quadratura aos nodos junto com Mercúrio, que é o regente da Lua, que está em Virgem. Gente, esse domingo pode ser justamente aquela virada de página, um ponto onde a gente se reinventa, e o se reinventar aí pode trazer resultados lindíssimos lá na frente. E também pode ser aquele marco, né? Aquele ponto focal ali onde as coisas mudam, ficam diferentes do que era antes e começa uma mudança e uma transformação para o depois. Ou seja, é um marco aqui, porque os nodos estão sendo acionados. E lembrando que Marte rege o nó do norte, é o dispositor do nó do norte, o regente de Áries, que está fazendo quadratura nesse dia. E aqui o desafio é, você vai continuar na inércia ou você vai começar a agir em harmonia com o seu chamado interno, com tudo que você vem sentindo, com tudo que está sendo apresentado para você? Você vai continuar inerte ou você vai aproveitar essas oportunidades que estão aí? E a energia de terra é uma energia de muito trabalho, é um trabalho que fala, olha, não age de qualquer jeito, faz de forma madura, de forma consciente, de forma realista, com o pé no chão, um passo de cada vez. Sente-se o passo seguinte, ele está seguro. E a Vênus é muito isso, principalmente a Vênus em Capricórnio. Então é aqui que a gente vai começar a consolidar as ideias de Marte e Mercúrio, de Urano ali, e de Vênus conversando com Júpiter. É uma visão ampla, são oportunidades se abrindo, mudanças que a gente pode fazer, transformações de Sol e Plutão em Aquário, que está regendo esses dois aí, né? Estão super conectados com Urano ali.
Ou seja, é um turning point, é um ponto de virada, com várias opções e com uma visão muito ampla do que a gente pode aproveitar para construir essas estruturas da forma e do jeito que a gente quer, ou dentro das oportunidades que estão sendo apresentadas para a gente. Lá no futuro pode ser que a gente tenha o resultado mais adequado àquilo que a gente deseja, mas o final dessa semana está falando: aproveite as oportunidades que estão aí e comece a investir nas mudanças que você quer fazer, principalmente desses resultados que você está vendo aqui, entende? Então essa é a energia aí de domingo. E é isso, pessoal, esse é o vídeo do céu da semana para essa semana que vai do dia 22 ao dia 28 de janeiro de 2024, já estamos quase terminando o mês de janeiro, por incrível que pareça. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais de Encontros Astrológicos que estão aqui, tem as minhas próprias redes sociais, tem o Telegram ali. Lembre-se de deixar o seu joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos, de deixar o seu comentário aqui embaixo. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho para que você seja notificado, de se tornar membro, e caso vocês queiram mais informações, tem o meu site lá para vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Desejo para todos vocês uma linda e sábia semana, lembrando que tem a parte 1 do vídeo do céu da semana, falando bastante sobre essa lua cheia e da entrada de Sol conjunto a Plutão no signo de Aquário. Eu vou deixar aqui linkado no final do vídeo, assistam lá, tá bom? E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.